Bom, boa noite, senhores. Prazer tê-los aqui. Nosso público online ali já está também presente, o público presencial. Eu gostaria de também... Pronto, falhou o microfone, peço perdão aqui, que senão o público online não ouve nada. Gostaria também de agradecer a presença do nosso palestrante de hoje, o Borsari, vai ser apresentado em seguida. Hoje é um evento, mais um, de promoção conjunta, do nosso presidente, de promoção conjunta do IEP com a Academia Paranaense de Engenharia, né? A gente já fez alguns eventos em conjunto, já apresentamos até um vídeo técnico num novo programa do IEP, IEP Tech Vídeos em conjunto, né? Fizemos algumas promoções aí, homenagens, inclusive, para membros do IEP. O IEP, como entidade precursora, como uma entidade onde foram fundadas tantas outras entidades, assim como a própria academia que foi fundada aqui dentro, tem, a meu ver, essa missão de promover, de congregar, de unir. Quer dizer, o IEP tem essa obrigação, até na minha visão, de ser um líder. Porque a nossa profissão, hoje, a palestra, inclusive, vai tratar de valorização do engenheiro. Como que a gente vai valorizar mais a nossa profissão? A meu ver, a valorização passa justamente por união, por nós juntarmos forças das entidades, juntarmos forças das pessoas em prol de um benefício comum, né? Então, é um prazer receber vocês aqui de novo. Claro, vocês são da casa, né? Como se diz. E o nosso público todo que vai acompanhar a palestra. Eu queria fazer uma provocação antes de passar a palavra para o Luiz Cláudio Mel. Eu queria fazer uma provocação, então, já que a gente vai tratar da valorização do engenheiro. O CREA fez um levantamento e publicou essa semana. Das 1.578 candidaturas a deputados estadual, federal, senador e governador do estado do Paraná, 1.578, 27 se manifestaram como da área de engenharia ou agronomia. 1,7%. Quando vamos para o setor privado, nós observamos que no prêmio do valor econômico, no ano 2000, dos 23 melhores gestores do Brasil, 11 eram engenheiros. Harvard, 100 melhores CEOs do mundo. Dos 100 melhores, 34 eram formados em engenharia. Ora, por que essa discrepância percentual na profissão de engenheiro, que, a meu ver, me desculpem os outros profissionais que estão ouvindo, mas é a mais importante para um país em desenvolvimento? Por que essa discrepância? Por que a gente não tem uma atuação mais forte? Eu acho que isso passa pela união. Então, por favor, Luiz Cláudio Mel, ex-presidente do IEP, ex-presidente da APE também, por favor, passo a palavra para ti. Obrigado. Bem. Meu caro mestre, Francisco Borsari. Rodrigo, eu deixei passar batido aqui o presidente. Onde é que está o presidente do IEP? Ele deu uma saidinha, mas tudo bem. Há 30 e poucos dias atrás, ao receber a incumbência de dar as boas-vindas e apresentação do professor Borsari, eu comecei a consultar o currículo do professor. Mas só comecei, porque é tão denso, tão histórico, tão variado esse currículo, que ele consolida a pessoa que nós, não é, Zé Alberto? Nós, alunos, ex-alunos, né, sabemos quem é a pessoa. E naquela ocasião, mas logicamente eu não poderia deixar de me manifestar aqui. Era um prazer muito grande e tal. Eu, na realidade, eu não gostaria de me manifestar só. Eu gostaria de reverenciar a pessoa do meu mestre. E tenho mais razões. Ganhei mais razões aqui no Instituto de Engenharia.
quando me foi dada a possibilidade de, em conversas, no início da administração anterior aqui no Instituto, do Dr. Horácio, aliás, sei das dificuldades, mas tudo bem, ele está viajando. Naquela ocasião, logo na posse do Dr. Horácio, ele me chamou e disse: olha, tem uma ideia boa para a gestão, não para a gestão, para o Instituto de Engenharia. E essa ideia boa vem do professor Borsari. E eu fiquei muito satisfeito, né? E disse, vamos conversar com ele. E assim foi. Eu fui conversar com o professor Borsari e é dele, juntamente com Horácio, a ideia de criação da Academia Paranaense de Engenharia. Naquela ocasião, eu disse, gostei da ideia, porque ela se soma àquilo que o IEP representa já. Ela vem, não deixa se perder ao longo da sua existência, ela não ia deixar se perder a cabeça, o raciocínio das pessoas que já viveram, que já foram experientes. Né? Então, era uma forma de você conseguir agregar a mente das pessoas a uma entidade que é referência nacional. O Instituto é uma referência nacional. Pois bem, o professor Borsari veio na direção do aluno, né? e disse, puxa, essa é uma ideia interessante, e daí ele delineou alguns aspectos importantes para a criação da Academia Paranaense de Engenharia. Eu disse, bom, eu acho muito importante, a ideia é muito importante, enriquecedora para o setor, né? Mas com uma condição, que o senhor seja o presidente. Né? Essa foi uma imposição que eu fiz e fui derrotado. Por quem? Pelo próprio professor Borsari. Um mês antes, mais ou menos, da criação da academia, ele veio e disse, não, quer dizer, você deve ter a incumbência de criar a academia. Eu disse, bom, depois de muita insistência e coisa e tal, eu aceitei de bom grado. De bom grado por quê? Porque ele me transmitiu que nós trabalharíamos juntos. Né? E, para mim, a figura dele era, não só a figura, mas, vamos dizer, o conhecimento global da nossa atividade que ele detém, para nós, era muito importante. E fizemos, o senhor vai me permitir isso, fizemos uma boa dupla. Porque não era fácil escolher os integrantes, era muito difícil, não pela inexistência, mas pelo excesso de pessoas com condições de integrar a academia. Então, assim foi feito, e aqui nós estamos diante do professor. Eu trouxe, veja só, eu trouxe uma manifestação por escrito. Né? Que ela tem alguns aspectos que seriam extremamente relevantes, mas eu acredito que nada seria possível para abarcar todo o conhecimento dessa pessoa que tanto nós admiramos. Eu, inegavelmente,
vou abdicar das minhas colocações, né? Porque a estrela da noite é o professor Borsari. Ele é a estrela que nos orientará, não só a nós aqui presentes, mas também aqueles que nos ouvem. Vocês vão tomar consciência da importância do exercício da engenharia em todas as atividades. Não é só fazer conta. O professor Borsari tem um percurso nas diversas manifestações técnicas e políticas. Me parece extremamente importante, né, que o engenheiro diz que não gosta de política. É um equívoco. Tem que gostar de política. Assim o demonstrou o professor Borsari, né? Ele tem que gostar, porque as transformações acontecem, nós gostemos ou não, daqueles que integram a política, e isso acontece através da política. Mesmo os nossos números, eles só são confirmados depois de uma articulação política. Por isso, me parece extremamente importante essa palestra, de todos os itens que compõem o currículo do nosso convidado, o que é mais significativo neste momento é a necessidade de engajamento político, independente de ideologia, onde é que você está, não interessa. Democracia é isso aí, você tem que respeitar quem pensa diferente. E daí, José? E o professor ensinou isso. Ele tem o exercício da engenharia ao longo de toda a vida dele. Em todas as atividades, se você quiser falar de Sanepar, de saneamento, se você quiser falar de gabinete, enfim, são inúmeros as paradas temporárias que ele deu para se dedicar a um segmento da engenharia, né? Então, eu vou deixar aquilo que eu preparei, e eu senti na hora, quando eu terminei, eu senti, né, que a estrela da noite é o professor. E eu peço que vocês se preparem e tenham uma boa aula. O professor é muito bom. Obrigado. Então, acho que convidamos o professor Lacerda para fazer uma introdução sobre a Academia Paranaense de Engenharia. Boa noite a todos. A minha presença hoje, ela se deve primeiro ao reconhecimento ao nosso nobre e prezado mestre, que foi meu professor nos idos de 1961. Aliás, um belo professor. Mas, paralelamente a isso, eu recebi uma mensagem do atual presidente, do nosso presidente da academia, que é o Horácio Guimarães, e ele está em São Paulo para um compromisso e ele não conseguiu vir a tempo, de chegar a tempo, e me pediu que o representasse aqui. Então, em suma, é isso. Eu estou representando o nosso presidente em professor, porque ele não pôde vir, tá? E agora nós, né,
só ficamos esperando de beber nessa fonte agora de sabedoria. Muito obrigado. Pode usar o microfone, pai. Prezado engenheiro Nelson Gomes, presidente do Instituto de Engenharia, engenheiro Luiz Cláudio Mel, primeiro presidente da Academia Paranaense de Engenharia, engenheiro José Rodolfo de Lacerda, ex-presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, membros do Instituto de Engenharia, acadêmicos e participantes presenciais e online. Inicialmente, eu devo uma explicação. Apesar de todos os cuidados e a realização das 4 fases da vacina contra o Covid, em 3 de agosto, testei positivo e, após acompanhamento médico, uma bateria de exames e um número grande de remédios, estou tratando de sequelas do pós-Covid, relacionados à fadiga, dores musculares, falta de ar, tosse seca e algumas dificuldades cognitivas. Entretanto, não sendo mais um possível transmissor, e isso já foi testado várias vezes, eu não tenho mais, felizmente, a condição de transmitir o Covid. Portanto, eu não tenho mais essa preocupação de estar transmitindo aos companheiros esses entraves que nos traz a Covid. Eu peço assim, desculpas se tiver que me ausentar no término da apresentação e apenas acenar uma despedida. Deixo meu contato por e-mail para perguntas, sugestões, esclarecimentos, sendo que estarei em contato o mais breve possível. Informo que todos os acadêmicos, ao final da apresentação, receberão um exemplar do material utilizado. Convidado pelo prezado amigo e acadêmico Nivaldo Almeida, não poderia deixar de comparecer neste encontro para tratar da Academia Paranaense de Engenharia e a valorização do engenheiro. Considerações sobre a Academia Paranaense de Engenharia e a valorização do engenheiro. Fazendo parte das atividades iniciais, foi criado o logo da Academia Paranaense de Engenharia, que consta da medalha da nossa instituição. Criação da academia. Fui instado pelo engenheiro Mário de Oliveira Antonino, presidente da Academia Pernambucana de Engenharia, para criar no estado do Paraná a Academia Paranaense de Engenharia.
Em outubro de 2019, em assembleia da diretoria do Instituto de Engenharia do Paraná, foram aprovados os estatutos, a relação de acadêmicos e patronos, e declarada definitivamente fundada e constituída a Academia Paranaense de Engenharia. Ata da fundação. No Salão Nobre do Instituto de Engenharia do Paraná, em 29 de 11 de 2019, foi realizada a instalação da Academia Paranaense de Engenharia e empossados seus acadêmicos. Presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, 2019-2021. Engenheiro Horácio Guimarães. Horácio afirmou: é uma cadeira que foi ocupada por muitos dos nossos professores da faculdade. E esse fato só aumenta a minha vontade e empolgação para começar esse desafio de fazer algo muito bom para o Instituto de Engenharia do Paraná, dando sequência ao que foi feito até hoje e sempre com inovação. Presidente da Academia Paranaense de Engenharia 2019-2021. Engenheiro Luiz Cláudio Mel. Afirmou ele: é o momento de reconstruir o que se perdeu. E os engenheiros que têm grande responsabilidade no processo de planejar e utilizar técnicas para promover o bem comum. Objetivos da Academia Paranaense de Engenharia: preservação, valorização. Um dos objetivos da Academia Paranaense de Engenharia é se dedicar à preservação e valorização da memória, ao avanço de engenharia e à sua aplicação em prol do melhor interesse da sociedade paranaense, pois considera que uma engenharia avançada, associada à ciência e à tecnologia, praticada segundo os mais elevados princípios éticos e morais, são fundamentos do desenvolvimento e do bem-estar. Durante o período de 2020 e 2021, obstaculizada pela pandemia, a diretoria trabalhou continuamente para oficializar junto às autoridades públicas os propósitos que balizaram a criação da Academia Paranaense de Engenharia. A linguagem para a consolidação da iniciativa, estruturada aos seus propósitos e a formatação adequada às exigências dos órgãos públicos, devem-se à expertise do acadêmico Nelson Luiz Gomes. Presidente do Instituto de Engenharia do Paraná, 2022-24, Nelson Luiz Gomes. Afirmou o Nelson: valorização da democracia na entidade e de seus princípios estatutários. Presidente da Academia Paranaense de Engenharia 2022-23, Horácio Guimarães. O engenheiro concluiu os trabalhos de regularização da academia e proporcionar uma série de encontros visando sua difusão e salientar
a valorização do engenheiro. A diretoria da Academia Paranaense de Engenharia, 2022-2023. Composição: vice-presidente Francisco Borsari Neto, diretor administrativo financeiro Nivaldo Almeida Neto, diretor institucional Gilberto Piva, secretário-geral Eugênio Stefanello, diretor cultural José Rodolfo de Lacerda, diretora de comunicação Maria Elizabeth Yang. A diretoria da Academia Paranaense de Engenharia conta com o apoio de três conselhos deliberativos: fiscal e ética. Contatos. Os contatos com a nossa academia pode ser feita através do nosso presidente, engenheiro Horácio Guimarães, da diretora de comunicação, Elizabeth Yang, e divulgação dos eventos através do site do Instituto de Engenharia do Paraná. Na sequência, apresento as 52 cadeiras, seus patronos e respectivos acadêmicos. Hoje conta a academia com 4 cadeiras vagas. Cadeiras, patronos e acadêmicos atuais. Concluída a regularização da academia e dado início de encontros para fomentar suas atividades e valorizar seus profissionais. Considerações sobre a valorização do engenheiro. O acadêmico Eugênio Stefanello. O acadêmico Eugênio Stefanello afirma que o engenheiro tem 10 anos de realizações, 10 anos de aprendizado e 10 anos de ensinamentos. Com as minhas experiências, eu completei 62 anos de formado, na turma de 1959. E eu procurei, nesse período, aprender, realizar e ensinar. Equipes multidisciplinares. Importância das profissões, das equipes multidisciplinares. Quero ressaltar que, ao destacar os valores do engenheiro, terei sempre presente a importância de todas as outras profissões e ocupações úteis. E reconheço em muitas atividades a necessidade de formar equipes multidisciplinares. Atuação
de patronos. Como representação dos patronos, incluímos nesta apresentação 2 extraordinários engenheiros. Patrono Pedro Viriato Parigô de Souza, professor catedrático de hidráulica e ex-governador do Estado. Repetia sempre: minha ação será a tradução dos objetivos nacionais em termos estaduais. Patrono, arquiteto e engenheiro Rubens Meister. 100 anos de Rubens Meister, o arquiteto dos ícones modernos do Paraná. Formação especializada. Destaco que as faculdades, escolas e setores de tecnologia, além de dar a formação especializada para as atividades de engenharia, procuram preparar os seus alunos para enfrentarem e resolverem as dificuldades que lhe forem apresentadas. Reflexão. Ao engenheiro não basta isso. É necessário que observe características comuns entre aqueles que obtiveram sucesso em suas profissões e negócios. Assim, pode-se listar, entre outras, as 5 características que fazem a diferença entre engenheiros bem-sucedidos. São elas: amor e paixão pela profissão, estudar bastante e manter-se atualizado, gerenciar e otimizar seu tempo, estabelecer tempo para lazer e descanso e conhecer pessoas com novas ideias. Participação de engenheiros. A formação especializada prepara o engenheiro para a atuação que ultrapassa sua especialização. Se visitarmos no Palácio Iguaçu a galeria de fotografias dos governadores do Paraná, verificaremos que dos 25 últimos que assumiram essa função, 8 eram engenheiros, portanto, 32%. Acadêmico Mário Pereira. Compõe nosso quadro o companheiro acadêmico, ex-governador do Estado do Paraná, Mário Pereira, 1994 a 1995. É necessário também homenagear as mulheres, com participação ativa em nossa sociedade e meio profissional. Cadeira 14, patronesse, Enedina Alves Marques. Nesses últimos anos, atendendo à diversidade, tem aumentado consideravelmente o número de mulheres que realizam os cursos de engenharia e que aplicam os seus conhecimentos em diferentes áreas. Contamos na Academia Paranaense de Engenharia com as acadêmicas Elma Neri de Lima Filha, Isis Ribas Bussi, Maria Cristina Borba Braga, Maria Elizabeth Yang e Sueli Terezinha Vivam Taniguchi. Outras participações. Profissionais das engenharias, no passado, presente e futuro, contribui para o progresso da humanidade, com a visão
preservacionista do nosso planeta. Itaipu, o orgulho no futuro. Para o superintendente da Itaipu, Alexandre Cesário Pereira, sem o trabalho das diversas engenharias, não seria possível a construção de Itaipu. A pluralidade das disciplinas das engenharias foi fundamental para a sua construção. Engenheiros civis, mecânicos, elétricos, hidráulicos, geólogos e tantos outros e serão necessários para manter a produção de uma obra dessa envergadura, constata. No último ano, foi lançado o satélite Amazonas 1, o primeiro equipamento de observação da Terra completamente projetado, integrado, testado e operado pelo Brasil. A intensa participação de engenheiros levou nosso país a ocupar a 6ª posição no ranking do emprego de energia eólica. Foram os engenheiros e arquitetos que atuaram na escolha dos locais, nas determinações, nas implantações, nas fundações da mecânica, da eletricidade e na arquitetura do conjunto. Destaque para os engenheiros agrônomos. Diante das adversidades sociais e econômicas, políticas, climáticas, guerra, entre outros, recaem sobre os engenheiros agrônomos grandes responsabilidades. Diariamente, temos notícias da conclusão de extraordinárias obras, forjando o desenvolvimento de regiões de nosso e de outros países, referindo-se e enaltecendo a participação e a ação de engenheiros. Eurotúnel, construída por engenheiros franceses e ingleses, inaugurado em 1994, o túnel liga Folkestone, no sul da Inglaterra, a Coquelles, no norte da França. Ponte de Millau, no sul da França, é conhecido por sua elegância. Trata-se de mais alta ponte rodoviária do mundo, com 343 metros de altura. Aeroporto Al Maktoum. A expansão do aeroporto em Dubai, prevista para ser concluída em 2030, está entre as 10 maiores obras de infraestrutura do mundo. O aeroporto poderá receber 130 milhões de passageiros por ano e 200 aeronaves por hora. As obras envolvem uma área de 34 quilômetros quadrados a um custo de 36 bilhões de dólares. Estação Espacial Internacional. A expansão da Estação Espacial Internacional também aparece entre as 10 maiores obras do mundo, e com uma peculiaridade: é a mais cara do planeta, com custo estimado de 66 bilhões de dólares. O orçamento é rateado por um consórcio de 15 países e gerenciado por 5 agências espaciais.
Canal. A China constrói o maior canal de irrigação do mundo, que deverá ficar pronto em 2050 e transferir 44,8 milhões de metros cúbicos de água por ano dos rios Yangtze, Amarelo, Uaia e Aie. Arrefecida a pandemia, a Academia Paranaense de Engenharia conta com a colaboração dos nossos colegas. A pandemia, felizmente, está arrefecendo. E hoje começam a aparecer firmas e empresas se reestruturando e aumentando seus quadros de engenheiros. A APAE, procurando realizar seus objetivos, conta com as valiosas colaborações de nossos colegas, difundindo-a, participando do seu encontro e apresentando sugestões para as suas atuações. Assim, desejamos que tenham sucesso e sejam felizes na sua profissão e tragam suas experiências para a nossa academia. O futuro da engenharia. Entendendo que esta atualização deve contemplar, no mínimo, as seis áreas mencionadas a seguir. Sustentabilidade nos projetos, reaproveitamento de recursos e materiais durante a obra, projetos sustentáveis com energia solar, captação de água, horta, jardim, etc. Descarte correto ou reaproveitamento de entulhos, ações sociais da obra com a comunidade local. Automação predial, sensores de presença para acionamento de lâmpadas, sensores de incêndio automáticos para a segurança, aplicativos de controle de acesso e acionamento de equipamentos, ferramentas de comunicação, como rádios, aplicativos e chats, elevadores, carros e máquinas inteligentes. Estrutura pré-fabricada, tijolos ecológicos, paredes de drywall, isolamento acústico de diferentes materiais, falsas paredes, pré-fabricados de concreto. Drones. Eles funcionam como um excelente diferencial durante o planejamento de um projeto. Podem ser usados para levantamentos topográficos, agrimensura e avaliação geral do terreno e da região antes do início das obras. Hoje, já são utilizados no acompanhamento, execução, fiscalização e diversas obras. Impressão 3D. Como exemplos do que esse tipo de tecnologia é capaz de proporcionar, há desde a impressão de vigas de concreto até a elaboração de móveis. Além disso, pontes, escadas, paredes, telhados e até mesmo cômodos completos podem ser elaborados a partir de uma impressão 3D. Software de gestão. Hoje, muitas empresas e profissionais de construção civil conseguem gerir projetos desse setor de maneira eficiente e obter ótimos resultados. Tudo isso graças à evolução tecnológica e ao desenvolvimento de softwares especializados nessa área de atuação,
Exemplo, BIM. Conclusão. Eu não poderia concluir sem mais uma vez agradecer a oportunidade oferecida pela diretoria do Instituto de Engenharia do Paraná e da Academia Paranaense de Engenharia para participar desse encontro. Finalmente, desejo passar-lhes a citação que recebi nos finais dos anos letivos de 34 turmas de engenheiros da Universidade do Paraná, quando lá exercia atividade de professor assistente e depois professor adjunto. Devo, além dos agradecimentos apresentados, incluir especial agradecimento ao engenheiro Rodrigo Pascal e Paulo Francisco Borsari, pelo apoio na concretização desta apresentação. Engenharia é a ciência e a arte de dirigir os homens e controlar as forças e os materiais da natureza para o benefício da humanidade. Muito obrigado. O senhor agradeceu, mas os agradecimentos são todos nossos pela sua presença, pelo seu esforço, né, todo esse complicador que teve anteriormente aí com a Covid. Imagine que é isso. Muito obrigado, senhor. Tá? Então, a palestra foi excepcional. Eu fiz uma provocação de início, falando que tinha muitos engenheiros recebendo destaques como CEOs na iniciativa privada e que nós estávamos tendo cada vez menos pessoas da área de engenharia participando da vida pública de maneira mais efetiva. O senhor colocou contraponto, 32%, 30 e poucos por cento dos governadores do estado foram engenheiros. De qualquer forma, eu ainda acho que a gente deveria ter mais participação, né? E acredito que isso esteja diminuindo, inclusive, com o tempo. Acho que a engenharia, não são todos que têm essa vertente e essa vocação política, mas a engenharia nos abre a mente para fatores aí bem importantes para nosso desenvolvimento do nosso país, né? Na verdade. Obrigado pela tua palestra. Agradeço toda a APE. Gostaria de... Aliás, eu tenho uma dúvida, Beth, você vai responder para mim. Tem gente que fala APE e gente que fala AP. Eu já vi dos dois jeitos. Qual que é o correto? É a APE. Então, é a APE, a Academia Paranaense de Engenharia, que nasceu aqui dentro do IEP e que, como toda academia de letras, etc., envolve e congrega grandes notáveis, né? Pessoas com experiência que tiveram uma contribuição e têm ainda uma contribuição muito importante para a nossa engenharia, para o IEP, com certeza é um orgulho ter vocês sempre aqui dentro. Tá? Obrigado. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, professor, algum comentário. Então, Luiz Cláudio Mel, por favor. O meu comentário é simples. Constava da minha do material que eu preparei, né? Mas o professor não esquece. Eu já sabia que ele iria se antecipar a qualquer coisa que eu fosse colocar. E, inegavelmente, ele percebeu. Não é correção, não é nada e tal, mas a questão de 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses, né, Alberto, nós participamos da 50 anos, a festa de 50 anos de formados da nossa turma de engenharia. E me chamou a atenção no local, me chamou a atenção de que a mesa, né, tinha mudado a sua proporção. A mesa tinha 3 mulheres e 2 homens. O professor já fez essa colocação aqui, mas, enfim, eu estou repetindo. É que
quando se fala de valorização do engenheiro, você hoje não pode mais falar assim. Você tem que falar do engenheiro e das engenheiras. É a única colocação que eu gostaria de fazer para deixar, vamos dizer, bem claro, né? Quer dizer, é esse o aspecto. As engenheiras hoje, foi até comentado com o nosso reitor, as engenheiras têm ganho um espaço imprescindível na universidade. Hoje, nós estamos perdendo o terreno, mas eu acho isso ótimo, porque essa interação das engenheiras e engenheiros vão se somar muito mais em resultados. Era só a colocação que o professor... Mas o senhor já colocou isso, tá? Mas viu, Luiz Cláudio, lá na Universidade Federal tem os chamados diretórios acadêmicos, né? O da EPE é o de Engenharia Civil, né? São 7 principais lá, que eles chamam de G7. Hoje, atualmente, os 7 são presididos por mulheres. Por meninas, né? Moças, né? Enfim. Então, eu gostaria, não havendo mais perguntas, eu gostaria de chamar o professor Lacerda, então, para entregar o certificado, junto com o Luiz Cláudio Mel, para entregar o certificado aqui para o professor Borsari da palestra dele. Deixa eu ir lá do lado. Pode ficar sentado. Certificado. Francisco Borsari Neto. Certificamos e parabenizamos pela participação como palestrante na palestra com o tema Valorização do Engenheiro, realizada no dia 14 de setembro de 2022, com carga horária de 1 hora. Academia Paranaense de Engenharia, assinado pelo Horácio. Horácio Guimarães. Opa. Muito obrigado. Nós temos que começar a